Eram 6 filhos que eu criei com meu sangue e suor. E foram eles que fizeram de mim seu brinquedo quebrado. Escolhe o melhor, mãe. Eles gritavam depois de cada sessão de tortura. Por anos, fui juíza do meu próprio inferno, até descobrir que o verdadeiro juiz ainda estava por vir. Bom dia, meus amores. Que bênção poder estar aqui com vocês mais uma vez. Sou Elvira Chiavon, tenho 82 anos e moro nessa cidadezinha abençoada de Itaporanga, aqui no interior de São Paulo. Nasci bem longe daqui, numa terrinha chamada Teutônia, lá no Rio Grande do Sul, onde o vento é frio e as pessoas falam um português misturado com alemão. Mas a vida dá suas voltas, não é mesmo? Hoje em dia, meu maior prazer é dar aulas de costura para as mulheres aqui do bairro. Tenho um quartinho nos fundos da casa que transformei numa pequena sala de aula. Ensino elas a fazer desde pontos básicos até trabalhos mais elaborados. Sabe, a costura me salvou em muitos momentos da vida. Quando tudo parecia desmoronar ao meu redor, era nos retalhos e nas linhas que eu encontrava um pouquinho de paz. A agulha e a linha sempre me deram o poder de remendar não só tecidos, mas também pedaços da minha alma. Comecei a costurar por necessidade, precisava fazer roupas para meus filhos quando eram pequenos. Mas com o tempo, virou meu refúgio, meu momento de conversa com Deus. Cada ponto dado era como uma pequena oração. E hoje, ensinar outras mulheres a costurar é minha forma de mostrar que, mesmo das situações mais esfarrapadas da vida, a gente pode criar algo bonito e útil. Minhas alunas. Aparecida e Lucinda sempre chegam mais cedo para um cafezinho e uma prosa boa. A gente conversa sobre tudo. As novelas, os remedinhos para as dores nas juntas, os netos que crescem num piscar de olhos. Comecei a gravar esses vídeos depois que minha neta Berenice me ensinou a mexer nesse tal de celular. No começo, achei uma bobagem. Quem vai querer ouvir as histórias de uma velha como eu? Pensei. Mas ela insistiu tanto. Vó, suas histórias são importantes, têm que ser preservadas. E olha só, já tem quase 1 ano que estou aqui, contando pedacinhos da minha vida para vocês. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo da vó Elvira? Estão tomando um cafezinho de manhã, descansando depois do almoço, ou já deitadinhos antes de dormir? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho para ouvir essa velhinha aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou contar para vocês uma história que guardei por muitos anos dentro do meu coração. Uma história difícil, mas que precisa ser contada, porque talvez ajude alguém que esteja passando por algo parecido. Porque, meus queridos, mesmo nas situações mais escuras da vida, sempre existe uma luz no fim do túnel. E às vezes, essa luz vem de onde a gente menos espera. Vou contar para vocês sobre um tempo em que vivi um pesadelo dentro da minha própria casa, pelas mãos daqueles que deveriam ter sido minha maior proteção. Um tempo em que aprendi que nem sempre os laços de sangue significam amor e respeito. Mas também aprendi que a força que Deus coloca dentro da gente é maior do que qualquer sofrimento. Minha história começa lá nos anos 60, numa fazendinha isolada em Teutônia, quando eu era uma jovem mãe de 6 filhos homens e acabava de enterrar o amor da minha vida, meu Augusto. Ah, se eu soubesse o que me esperava naqueles dias de luto. Nasci em 1943 na pequena Teutônia, uma comunidade de colonos alemães no Rio Grande do Sul. Meu pai, Helmut, trabalhava com marcenaria, fazendo desde móveis até carroças. Minha mãe, Gertrudes, cuidava da casa e ainda dava conta de fazer os melhores cucas e chímias da região. Éramos 6 irmãs, eu era a do meio. Nossa casa era simples, de madeira, com um fogão a lenha que nunca se apagava e que mantinha tudo quentinho nos invernos rigorosos daquela região. Cresci entre máquinas de costura e retalhos. Minha mãe costurava para fora e desde pequena eu ficava ali, sentadinha num banquinho, observando ela transformar pedaços de tecido em roupas bonitas.
Com 7 anos, já tinha aprendido os primeiros pontos. Com 10, já fazia roupinhas para minhas bonecas de pano. Foi minha mãe quem me ensinou que na vida, assim como na costura, cada ponto tem seu tempo e seu propósito. Na nossa comunidade, quase todo mundo falava aquele dialeto alemão. Na escola, a professora Hildegard tentava nos ensinar o português correto, mas era difícil largar o jeito de falar de casa. "Ô Guri, vem cá!" ou "Tá me incomodando, tchê?" Eram expressões que misturávamos com palavras alemãs. No recreio, nós meninas brincávamos de roda e de boneca. Minha melhor amiga era a Brunilda, filha do padeiro. A gente se encontrava depois da escola e ficava conversando embaixo de um grande ipê que tinha perto da igreja luterana. Em casa, eu ajudava minha mãe com as tarefas domésticas. Aprendi a cozinhar, limpar, lavar roupa no tanque e a costurar, claro. Meu pai era um homem rígido, daqueles que achava que criança tinha que aprender desde cedo o valor do trabalho. Ainda assim, ele tinha um coração bom. Nas noites de inverno, quando o vento uivava lá fora, ele reunia a família toda ao redor do fogão e contava histórias dos seus antepassados na Alemanha. Aos domingos, íamos à igreja bem cedinho. As mulheres de um lado, os homens do outro. Depois, era dia de almoço em família. A mesa ficava farta: chucrute, linguiça, joelho de porco, saladas de batata. A comida era tão abundante quanto o sotaque alemão nas conversas. Depois do almoço, enquanto os homens jogavam cartas, nós mulheres ficávamos na cozinha, tomando café e comentando as novidades da comunidade. Foi numa dessas tardes de domingo que conheci o Augusto. Ele tinha vindo de uma cidade vizinha para trabalhar na serraria do Herr Schmidt. Era um rapaz alto, de cabelos escuros e olhos verdes, que se destacava entre os loiros da nossa comunidade. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti um frio na barriga que não era de medo. Era de algo que eu, com meus 16 anos, ainda não conhecia bem. Era amor. O namoro foi como mandava o figurino da época. Augusto pediu permissão ao meu pai, que impôs condições rigorosas. Só podíamos nos encontrar aos domingos depois da igreja e sempre com a supervisão de alguém da família. Mas nem isso diminuía a alegria que eu sentia ao vê-lo chegar, todo arrumado, com uma florzinha do campo nas mãos. Nos casamos em 1960, numa cerimônia simples na igreja da comunidade. Eu tinha 17 anos, ele 23. Meu vestido foi feito por mim e por minha mãe, cada ponto dado com amor e esperança. Fomos morar numa pequena fazenda que pertencia aos pais dele, a uns 10 quilômetros do centro de Teutônia. O lugar era lindo, com campos verdes e um pequeno riacho que cortava a propriedade. Mas era isolado. Nossos vizinhos mais próximos ficavam a quase meia hora de caminhada. Logo no primeiro ano de casamento, engravidei do meu primeiro filho, o Ernesto. Depois vieram o Guilherme, o Teodoro, o Conrado, o Otávio e o Germano, um atrás do outro. Augusto queria uma família grande para ajudar na lida da fazenda. E eu, criada para ser esposa e mãe, aceitava com um sorriso, mesmo quando o corpo doía e a cabeça rodava de cansaço. Augusto era um bom homem, trabalhador, dedicado à família. Não era de muitas palavras ou carinhos, mas nunca levantou a mão para mim ou para os meninos. Era respeitado na comunidade como homem honrado e temente a Deus. Ensinava aos filhos o valor do trabalho duro e da palavra dada. Eu me sentia protegida ao lado dele. Nossa vida era simples, mas tinha um ritmo próprio que me agradava. De manhã cedo, preparava o café para todos. Augusto e os meninos mais velhos iam para a roça. Eu ficava com os pequenos, cuidando da horta, das galinhas, fazendo pão, lavando roupa. À tarde, todos voltavam para o almoço. Depois, era hora de retomar o trabalho até o anoitecer. À noite, nos reuníamos para a janta. Augusto lia um trecho da Bíblia antes de todos se recolherem. Nos fins de semana, íamos à igreja e depois visitávamos parentes ou recebíamos visitas. Era uma vida dura, mas honesta. Eu tinha meus filhos, meu marido, minha casa. O que mais uma mulher poderia querer naquela época?
Mas, como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, e a minha linha estava prestes a fazer um nó que mudaria tudo. No inverno de 1962, Augusto começou a reclamar de dores no peito. No início, achamos que era só cansaço. Ele tinha trabalhado duro para aumentar nossa plantação de milho. Mas as dores foram piorando. Numa noite fria de julho, ele acordou sem ar, agarrando o peito. Ernesto, que já tinha 10 anos, correu até o vizinho mais próximo para pedir ajuda. Quando o médico chegou, 3 horas depois, meu Augusto já tinha partido para os braços do Senhor. Me vi sozinha, com 6 filhos homens para criar, numa fazenda isolada, longe da minha família. O mais velho com 10 anos, o caçula com apenas 2. Naquele momento, não tive tempo para chorar. Tinha bocas para alimentar, uma casa para manter, uma propriedade para administrar. Nunca imaginei que o pior ainda estava por vir. O luto não teve tempo de se instalar completamente em mim. Com 6 bocas para alimentar e uma propriedade para cuidar, minhas lágrimas tinham que esperar. Os primeiros meses depois que Augusto partiu foram de puro trabalho. Acordava antes do sol nascer e só parava quando todos já estavam dormindo. Meus dedos ficavam em carne viva de tanto lavar, cozinhar, costurar e trabalhar na terra. Ernesto, meu primogênito, começou a assumir algumas das responsabilidades do pai na roça. Com apenas 10 anos, já manejava ferramentas pesadas e cuidava dos animais. Guilherme, com 9 anos, o seguia como uma sombra. Os dois se tornaram parceiros inseparáveis no trabalho, mas também nas artes. Teodoro, com 7 anos, tinha um temperamento mais quieto, observador. Conrado, de 6 anos, era inquieto, sempre procurando o que fazer. Otávio, com seus 4 anos, ainda era muito pequeno para ajudar, mas já queria imitar os irmãos mais velhos. E Germano, meu caçulinha de 2 anos, ainda estava agarrado nas minhas saias o tempo todo. Lembro claramente do dia em que percebi que algo estava mudando na nossa casa. Era uma tarde de sábado, cerca de 3 meses após o enterro de Augusto. Eu estava no tanque, lavando roupa, com Germano brincando por perto com uns carretéis de linha. De repente, ouvi um grito vindo da cozinha. Corri para ver o que era e encontrei Conrado no chão, chorando, com um corte na testa. Em pé, Ernesto segurava uma colher de pau. "O que aconteceu aqui?" perguntei enquanto pegava Conrado no colo para examinar o ferimento. "Ele não quis me obedecer", respondeu Ernesto com uma frieza que não reconheci. Pai sempre dizia que quem não obedece tem que aprender na marra. Aquelas palavras me gelaram. Nunca tinha ouvido Augusto dizer tal coisa. Ele era rígido, sim, mas jamais batia nos meninos. Tentei explicar isso para Ernesto, mas ele me olhou com uma expressão que misturava desdém e desafio. "O pai não está mais aqui. Agora eu sou o homem da casa." Aquela noite, não consegui dormir direito. As palavras de Ernesto ecoavam na minha cabeça. Eu sou o homem da casa. Mas ele era apenas um menino de 10 anos. Um menino que, de repente, se viu forçado a crescer rápido demais. Nos dias seguintes, percebi que não era só Ernesto que estava mudando. Guilherme também começou a mostrar um comportamento mais autoritário com os irmãos menores. Os dois disputavam quem dava as ordens, quem decidia o que cada um deveria fazer. No início, pensei que fosse apenas uma fase, uma forma de lidar com a perda do pai. Mas estava enganada. Uma semana depois, encontrei Teodoro escondido no celeiro, chorando em silêncio. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele mostrou manchas roxas nos braços. Foi o Ernesto e o Guilherme. Ele confessou, entre soluços. Disseram que eu não estava trabalhando direito. Confrontei meus filhos mais velhos naquela mesma noite. Expliquei que eles não tinham o direito de bater nos irmãos, que isso não era o que o pai deles teria querido. Eles ouviram em silêncio, cabisbaixos. Pensei que tinha resolvido a situação. Mas na manhã seguinte, quando fui alimentar as galinhas, ouvi Ernesto falando para Guilherme. "A mãe acha que manda em alguma coisa, mas ela é só uma mulher." Pai sempre dizia que mulher não entende nada de como educar um homem. Novamente, palavras que jamais tinham saído da boca de Augusto.
Meu marido sempre me respeitou como esposa e mãe dos seus filhos. Nunca questionou minhas decisões em relação às crianças. De onde Ernesto estava tirando essas ideias? Foi quando comecei a notar a influência do tio Helmut, irmão mais velho de Augusto. Ele morava na cidade, mas desde a morte do meu marido tinha passado a visitar a fazenda com frequência. Helmut era um homem amargo que nunca se casou. Tinha um desprezo mal disfarçado pelas mulheres e não escondia que achava que eu não daria conta de criar 6 meninos sozinha. Esses guris precisam de um homem para guiá-los, ele repetia sempre que vinha nos visitar. Uma mulher sozinha vai acabar criando um bando de maricas. Numa dessas visitas, flagrei Helmut conversando com Ernesto e Guilherme atrás do galpão. Ele falava baixo, mas pude ouvir algumas frases. Vocês são os homens da casa agora. Não podem deixar a mãe de vocês mandar. Mulher só entende quando se mostra quem está no comando. Eu quis intervir, dizer para ele parar de envenenar meus filhos. Mas algo me segurou. Helmut era meu único contato com a família de Augusto, a única ajuda que eu tinha para lidar com alguns assuntos da fazenda. Se eu o confrontasse, perderia esse apoio. E naquela época, uma viúva com 6 filhos não podia se dar ao luxo de dispensar ajuda, mesmo que essa ajuda viesse envenenada. O comportamento dos meus filhos mais velhos piorou gradualmente. Já não era só com os irmãos que eram agressivos. Começaram a me responder, a questionar minhas ordens, a me olhar de um jeito que me fazia sentir pequena e insignificante. Quando eu chamava a atenção deles, riam e diziam que eu não entendia nada, que as coisas agora eram diferentes. Uma noite, cerca de 6 meses após a morte de Augusto, Ernesto se recusou a ajudar com a lenha para o fogão. Quando insisti, ele jogou os gravetos no chão e disse com raiva: "Faz você, não sou seu empregado." Aquilo me doeu mais do que qualquer tapa. Meu filho, meu primogênito, me tratando como se eu fosse uma estranha, uma intrusa na nossa casa. Naquela noite, chorei em silêncio debaixo das cobertas, para que nenhum dos meninos me ouvisse. Uma mãe não pode mostrar fraqueza, eu pensava. Uma mãe tem que ser forte. Mas a situação estava fugindo do meu controle. Ernesto e Guilherme já não escondiam seu desprezo por mim. E pior, estavam ensinando os outros irmãos a me verem como uma figura fraca, alguém que não merecia respeito. Teodoro, sempre tão sensível, era o único que parecia perturbado com aquilo tudo. Muitas vezes o encontrei me observando com olhos tristes, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse coragem. Um dia, quando eu estava no quintal estendendo roupa, ouvi uma discussão acalorada dentro de casa. Corri para ver o que era e encontrei Ernesto e Guilherme brigando. Não por algo relacionado ao trabalho ou às tarefas, mas por algo muito mais perturbador. "Eu sou o mais velho, eu que mando nela", gritava Ernesto, empurrando o irmão. "Mas eu sou o que mais parece com o pai, ela me respeita mais", rebatia Guilherme. Eles estavam disputando quem tinha mais autoridade sobre mim, como se eu fosse um objeto, uma propriedade a ser dividida. Fiquei paralisada na porta, sem saber como reagir. Foi quando Teodoro, que observava a cena de um canto, disse baixinho: "Ela é nossa mãe, não nossa empregada." Os dois pararam imediatamente e se viraram para o irmão mais novo. Vi nos olhos deles algo que me assustou profundamente: ódio. Um ódio que não deveria existir no coração de crianças tão jovens. "Cala a boca, seu frouxo." Ernesto avançou para Teodoro, mas eu me coloquei entre eles. "Chega! Vocês dois, para fora! Vão cuidar dos animais." Para minha surpresa, eles obedeceram. Mas antes de sair, Ernesto disse algo que ficou marcado na minha memória como o início do meu verdadeiro pesadelo. "Um dia, a senhora vai aprender quem manda de verdade aqui." Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto pela primeira vez. Não por medo de estranhos, mas por medo dos meus próprios filhos. Do que eles estavam se tornando. Do ódio que crescia dentro deles. Um ódio que eu não entendia completamente, mas que sentia dirigido a mim.
Nas semanas seguintes, tentei retomar o controle da situação. Impus regras mais rígidas, distribuí tarefas, tentei ser mais firme. Mas para cada ordem minha, havia uma resistência cada vez maior. E o pior, Ernesto e Guilherme começaram a usar os irmãos menores como peões no seu jogo de poder. Uma tarde, encontrei Conrado escondido embaixo da mesa, tremendo. Quando consegui que ele falasse, me contou que Ernesto tinha ameaçado bater nele se ele me ajudasse com qualquer tarefa da casa. Ele disse que homem não faz trabalho de mulher, soluçou Conrado. Disse que se eu ajudar a senhora, vou virar uma mulherzinha. Foi quando entendi. Meus filhos mais velhos não estavam apenas tentando estabelecer autoridade, estavam tentando me isolar, me enfraquecer. Queriam que eu me sentisse sozinha, desamparada. E estavam usando o medo para controlar os irmãos menores. O verdadeiro golpe veio numa noite de domingo. Tínhamos ido à igreja pela manhã, como de costume. O pastor tinha feito um sermão sobre respeito aos pais. Pensei que talvez aquilo tocasse o coração dos meus filhos. Mas quando voltamos para casa, Ernesto reuniu todos os irmãos na sala e na minha frente disse: "O pastor falou de respeitar pai e mãe, mas nossa mãe não age como mãe. Ela não sabe cuidar da gente direito. Não sabe comandar a fazenda. Ela é fraca." Tentei interromper, dizer que aquilo não era verdade. Mas Guilherme se colocou ao lado do irmão e continuou. "O tio Helmut disse que mulher sem marido fica perdida, que a cabeça não funciona direito, que precisa de um homem para colocar ordem." Os pequenos ouviam aquilo tudo em silêncio, confusos. Até Teodoro, que sempre tinha me defendido, parecia indeciso. Foi quando Ernesto disse a frase que marcou o início do jogo cruel que definiria os próximos anos da nossa vida. A partir de hoje, nós vamos mostrar para ela como se governa uma casa. Cada dia, um de nós vai dar as ordens. E no fim do dia, ela vai ter que dizer qual de nós foi o melhor. Qual de nós merece ser o homem da casa. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meus filhos, crianças ainda, planejando me submeter a um jogo de poder, a uma humilhação diária. Quis gritar, dizer que aquilo era absurdo, mas as palavras ficaram presas na minha garganta quando vi os olhares deles. Não eram mais olhares de crianças. Eram olhares de pequenos homens cheios de uma raiva que eu não compreendia totalmente, e assim, naquela noite de domingo, começou o período mais sombrio da minha vida. Um período em que meus próprios filhos se tornaram meus algozes. Um período em que a cada dia eu seria julgada e humilhada. Um período em que a única coisa que me manteria viva seria a esperança de que, um dia, eu encontraria uma saída daquele inferno. Aquela noite de domingo, depois que os meninos foram dormir, fiquei sentada sozinha na cozinha, olhando para o nada. As palavras de Ernesto ecoavam na minha cabeça. Ela vai ter que dizer qual de nós foi o melhor. Um jogo. Eles tinham transformado minha vida, minha autoridade como mãe, em um jogo cruel. Não conseguia entender como chegamos a esse ponto. Como meus filhos, que eu tinha carregado no ventre, amamentado, cuidado com todo o amor, podiam agora me olhar com tanta frieza, tanto desprezo. Na manhã seguinte, Ernesto acordou antes de todos, como sempre. Mas havia algo diferente. Ele vestiu a camisa de domingo de Augusto. A roupa ficava enorme nele, as mangas dobradas várias vezes, mas o simbolismo era claro. Ele estava se colocando no lugar do pai. "Hoje eu mando", ele anunciou durante o café da manhã. "Mãe, a senhora vai ficar na cozinha o dia todo. Não quero ver a senhora na roça ou no curral. Lugar de mulher é dentro de casa." Guilherme, que normalmente disputaria a posição, apenas sorriu, como se soubesse que seu dia também chegaria. Os pequenos observavam, confusos, mas sem questionar. Apenas Teodoro parecia perturbado, mexendo na comida sem comer, evitando olhar para mim ou para Ernesto. Durante todo aquele dia, Ernesto deu ordens. Decidiu quem iria fazer qual trabalho, quando faríamos as refeições, até mesmo o que eu deveria cozinhar. No final do dia, reuniu todos na sala. Foi quando entendi que o jogo era mais elaborado e cruel do que eu tinha imaginado. "Agora, mãe,
A senhora vai dizer como eu me saí hoje, se fui melhor ou pior que o pai. Senti um nó na garganta. Como ele podia pedir para eu comparar um menino de 10 anos com seu falecido pai? Era absurdo, doloroso. Mas vi nos olhos dele que uma recusa não seria aceita. Você se esforçou, Ernesto, consegui dizer. Seu pai ficaria orgulhoso do seu esforço. Não era o que ele queria ouvir. Seu rosto se contorceu numa expressão de raiva. A senhora não respondeu. Fui melhor ou pior que o pai? Você é uma criança, Ernesto. Não pode se comparar com um homem adulto. Foi a coisa errada a dizer. Ele avançou para mim com o punho erguido. Parou a centímetros do meu rosto. Nunca mais me chame de criança. Eu sou o homem desta casa agora. Amanhã é a vez do Guilherme. Vamos ver se ele faz melhor. Assim começou a rotina que marcaria os próximos anos da nossa vida. Cada dia, um dos meninos mais velhos, Ernesto, Guilherme e logo depois Teodoro e até mesmo Conrado, assumia o papel de homem da casa. Dava ordens, supervisionava o trabalho dos outros, decidia sobre tudo. E no final do dia, eu era forçada a julgar o desempenho. Logo percebi que o objetivo não era realmente saber quem era o melhor. Era me humilhar, me fazer sentir que não tinha mais autoridade, que dependia deles, que era apenas uma espectadora na minha própria casa. As humilhações foram aumentando gradualmente. No início, eram apenas ordens e desrespeito, mas logo se transformaram em insultos abertos, pequenas violências físicas, privações. Um dia, cerca de um mês depois do início daquele jogo perverso, Guilherme decidiu que eu não merecia jantar. A senhora não trabalhou direito hoje, ele disse, tirando o prato da minha frente. Mulher preguiçosa não come na minha casa. Passei a noite com fome, ouvindo meu estômago roncar, enquanto lágrimas silenciosas molhavam meu travesseiro. Não era a fome física que mais doía. Era a fome de respeito, de amor, de dignidade. Em outra ocasião, Ernesto decidiu que eu deveria dormir no celeiro. A cama grande era do pai. A senhora não merece dormir nela. Passei 3 noites seguidas dormindo na palha, entre os animais, tremendo de frio. Quando finalmente me permitiram voltar para dentro de casa, descobri que tinham jogado fora as roupas de Augusto que eu guardava com tanto carinho. Para a senhora não ficar chorando por ele como uma tola, explicou Guilherme. Cada semana trazia uma nova humilhação, um novo sofrimento. Os meninos competiam entre si para ver quem conseguia ser mais cruel, quem conseguia me fazer chorar, quem arrancava mais trabalho de mim. Hoje a senhora vai lavar toda a roupa da semana e ainda vai capinar o quintal inteiro. A senhora tem que fazer o almoço, mas não pode usar o fogão. Se vire com o fogo lá fora. A senhora vai ficar de castigo no quartinho dos fundos até eu mandar sair. E no final de cada dia, a mesma pergunta cruel. Quem foi melhor? Quem merece ser o homem da casa? Não importava o que eu respondesse. Se elogiasse um, os outros ficavam com raiva e me puniam depois. Se criticasse, o criticado se vingava. Era um jogo onde eu só podia perder. Enquanto isso, os menores, Otávio e Germano, cresciam vendo aquele comportamento como normal. Otávio, especialmente, começou a imitar os irmãos mais velhos, me tratando com desprezo apesar dos seus apenas 4, depois 5 anos. Germano, por ser menor, ainda buscava meu colo, meu carinho. Mas eu via nos olhinhos dele a confusão, o medo, e sabia que era só uma questão de tempo até que ele também aprendesse a me desprezar. Teodoro era o único que parecia ter alguma compaixão. Nos dias em que ele comandava, as ordens eram mais brandas. Às vezes, quando ninguém estava olhando, ele me trazia um pedaço de pão, um copo de leite, uma palavra gentil. Mas mesmo ele tinha que manter as aparências. Se os irmãos percebessem sua bondade, ele seria o próximo alvo. O pior de tudo era o isolamento. Nossa fazenda já era afastada por natureza, mas os meninos se certificaram de que eu ficasse ainda mais isolada. Não me deixavam ir à cidade, exceto para a igreja aos domingos, e mesmo assim, sempre acompanhada por pelo menos 2 deles.
Não podia falar com ninguém a sós. Se algum vizinho aparecia, eles ficavam por perto, monitorando cada palavra minha. Uma vez, a esposa do pastor Eberhard veio nos visitar. Era uma senhora bondosa que tinha percebido minha tristeza na igreja. Enquanto conversávamos na sala, Ernesto e Guilherme ficaram o tempo todo por perto, controlando o que eu dizia. Quando ela perguntou se estava tudo bem, se eu precisava de ajuda com os meninos, Ernesto respondeu por mim. Está tudo ótimo, Frau Eberhard. Mamãe às vezes fica nervosa sem o pai, mas nós cuidamos dela. E sorriu, aquele sorriso falso que ele tinha aperfeiçoado para os outros. O sorriso do menino perfeito, do filho dedicado que cuida da mãe viúva. Só eu conhecia o monstro por trás daquele sorriso. Quando Frau Eberhard foi embora, Ernesto me agarrou pelo braço com força. Se a senhora contar alguma coisa para alguém, vai se arrepender. Ninguém vai acreditar na senhora mesmo. Vão dizer que está louca de tristeza pela morte do pai. E ele estava certo. Quem acreditaria que crianças, algumas ainda tão pequenas, seriam capazes de tal crueldade? Quem acreditaria que uma mãe não conseguia controlar os próprios filhos? Eles seriam vistos como pobres órfãos, e eu como uma mulher fraca, incapaz, talvez até louca. O tio Helmut continuava a visitar regularmente, sempre alimentando o comportamento dos meninos. Ele nunca me agredia diretamente, mas fazia comentários, dava sugestões aos meninos quando achava que eu não estava ouvindo. Não deixem ela ficar mole. Mulher, quando não tem pulso firme, se perde. É para o bem dela. Ele dizia que estava ajudando, que estava formando homens de verdade. Não percebia, ou não se importava, que estava criando pequenos tiranos, ensinando-os que poder significava crueldade, que masculinidade era sinônimo de desprezo pelas mulheres. As estações foram passando. 1 ano após a morte de Augusto, depois 2. Os meninos cresciam, ficavam mais fortes, mais inventivos em suas crueldades. Eu murchava, definhava, me tornava uma sombra da mulher que um dia fui. Houve momentos em que pensei em fugir, pegar Germano, que ainda era pequeno, e partir no meio da noite. Mas para onde iria? Sem dinheiro, sem apoio, com uma criança pequena, em uma época em que uma mulher sozinha era vista com desconfiança? E como poderia abandonar meus outros filhos, mesmo que eles tivessem se tornado meus algozes? Eram meus filhos, afinal. Em algum lugar, sob aquela crueldade, ainda existiam os bebês que eu tinha embalado nos braços. Então eu aguentava, dia após dia, humilhação após humilhação. Vivia para os pequenos momentos de paz, quando todos dormiam e eu podia chorar silenciosamente, quando Teodoro conseguia me dar um sorriso escondido, quando Germano adormecia no meu colo, confiando em mim, apesar de tudo. Havia também a costura. Os meninos não se importavam com isso. Consideravam trabalho de mulher abaixo deles. Então me permitiam costurar à noite, depois que todas as tarefas estavam feitas. Eu remendava roupas, fazia colchas de retalhos, às vezes até criava pequenas bonecas de pano que escondia para não irritá-los. Na costura, encontrava um pouco de paz, um pouco de controle. Cada ponto era uma pequena afirmação. Ainda estou aqui. Ainda sou eu. O inverno de 1964 foi particularmente rigoroso. A neve cobria os campos, o vento gelado entrava pelas frestas da casa. Os meninos me designaram para cortar lenha, um trabalho pesado demais para minhas mãos já calejadas e feridas por 2 anos de abusos. Mas eu não tinha escolha. Se não obedecesse, o castigo seria pior. Estava no quintal, lutando com o machado pesado, quando escorreguei no gelo e caí. Senti uma dor aguda no tornozelo. Tentei me levantar, mas não consegui. Chamei por ajuda, mas ninguém veio. Fiquei ali, na neve, por quase 1 hora, até que Teodoro, voltando da roça, me encontrou. Mãe! Ele correu até mim, genuinamente preocupado. O que aconteceu? Caí, consegui dizer entre dentes, a dor quase insuportável. Acho que machuquei o tornozelo. Ele me ajudou a entrar em casa, me apoiando em seus ombros ainda pequenos para seus 9 anos. Quando Ernesto viu a cena, não demonstrou preocupação, apenas irritação.
Grande coisa. Está querendo atenção, como sempre. Ela está machucada de verdade, Teodoro defendeu. Precisamos chamar o médico. Médico? Ernesto riu. E quem vai pagar? Além disso, está nevando. Ninguém vai vir até aqui por causa de um tornozelo torcido. Eles discutiram, mas no final, a decisão de Ernesto prevaleceu, como sempre. Fui deixada na minha cama, com ordens estritas para estar de pé e trabalhando na manhã seguinte. Se não puder trabalhar, não vai comer, foi a sentença final de Ernesto. Passei a noite inteira acordada, a dor pulsando no tornozelo inchado, o medo do dia seguinte me corroendo. Como iria trabalhar? Como iria sobreviver a mais esse teste? De manhã cedo, antes mesmo do sol nascer, a porta do meu quarto se abriu. Era Teodoro. Ele trazia um pano molhado com água fria e algumas ervas que reconheci como arnica, boas para machucados. Trouxe isso para o tornozelo da senhora, ele sussurrou, olhando nervosamente para a porta. E isso também. De dentro do bolso, ele tirou um pedaço de pau, do tamanho certo para servir como bengala improvisada. Achei no galpão. Lixei para não machucar a mão da senhora. Lágrimas vieram aos meus olhos. Esse pequeno gesto de bondade, depois de tanto tempo de crueldade, era quase insuportável. Obrigada, meu filho, sussurrei, segurando sua mão. Você tem o coração do seu pai. Ele sorriu brevemente, depois ficou sério. Eles estão cada vez piores, mãe. O Ernesto falou que quando fizer 12 anos vai... Ele parou, incapaz de continuar. Não precisava. Eu já tinha ouvido as ameaças. Ernesto falava abertamente que quando completasse 12 anos, seria homem o suficiente para tomar decisões definitivas sobre mim. O que isso significava exatamente, eu não sabia, nem queria saber. Naquele dia, consegui me arrastar pela casa usando a bengala improvisada. Fiz o que pude, ignorando a dor lancinante cada vez que apoiava o pé. À noite, como sempre, veio o julgamento. Era o dia de Guilherme comandar. Ele reuniu todos na sala, como de costume. A pergunta habitual foi feita. Então, mãe, quem foi melhor hoje? Eu ou o Ernesto ontem? Eu estava exausta, com dor, no limite das minhas forças. Algo dentro de mim se quebrou. Não consegui continuar o jogo. Nenhum de vocês, respondi, olhando não para Guilherme, mas para os pequenos, para Otávio e Germano, que observavam tudo com olhos arregalados. Nenhum de vocês é bom. O que vocês estão fazendo é errado. Seu pai ficaria envergonhado. O silêncio que seguiu foi absoluto. Por um momento, vi um lampejo de dúvida nos olhos dos menores, até mesmo de Conrado. Mas Ernesto e Guilherme apenas trocaram um olhar. Sem palavras, eles me agarraram pelos braços e me arrastaram para fora da casa. A noite estava gelada, a neve caía suavemente. Eles me levaram até o celeiro e me jogaram na palha. Já que a senhora não sabe reconhecer quem manda aqui, vai ficar aqui fora até aprender, disse Ernesto, a voz fria como o vento que cortava meu rosto. E sem isso, Guilherme arrancou a bengala da minha mão e a quebrou em 2. Para aprender a não aceitar ajuda escondida. Eles fecharam a porta do celeiro, deixando-me na escuridão quase total. Ouvi o som da tranca sendo colocada. Estava presa. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. O frio penetrava até os ossos, a dor no tornozelo era insuportável. O medo me consumia. Iria morrer ali? Meus próprios filhos me deixariam morrer de frio? Em algum momento da madrugada, ouvi um barulho na porta. Era Teodoro. Ele tinha conseguido escapar da casa e vinha me trazer um cobertor. Não consegui trazer comida, ele sussurrou, as lágrimas congelando em seu rostinho. Eles estão vigiando a cozinha. Não tem problema, respondi, envolvendo-o em um abraço rápido. Você já está fazendo muito, mas tenha cuidado. Se eles descobrirem... Eu sei, ele assentiu, olhando nervosamente para a casa. Tenho que voltar antes que percebam. Ele se foi tão silenciosamente quanto tinha vindo, deixando-me com o cobertor e com um pouco de esperança.
Nem todos os meus filhos estavam perdidos. Passei mais 2 dias no celeiro. Teodoro conseguia vir apenas por alguns minutos, trazendo água e pedaços de pão escondidos nos bolsos. No terceiro dia, a porta se abriu e lá estava Ernesto. "A senhora está pronta para se comportar agora?" Eu apenas assenti, sem forças para falar. Ele sorriu, aquele sorriso cruel que tinha se tornado sua marca. "Ótimo. Hoje é o dia do julgamento. A senhora vai dizer, na frente de todos, quem é o melhor homem da casa. E se tentar qualquer gracinha como da última vez, vai voltar para cá. E talvez não deixemos o Teodoro trazer cobertores de novo." Meu coração gelou. Eles sabiam. Teodoro estava em perigo. Arrastei-me de volta para a casa, sem a bengala, cada passo uma agonia. Na sala, todos estavam reunidos, até mesmo o tio Helmut, que tinha vindo visitar. "Bem, cunhada", ele disse com um sorriso malicioso, "ouvi que você está tendo dificuldades para reconhecer a autoridade dos meninos. Isso não é bom. Uma mulher precisa saber seu lugar." Era o inferno. Não havia outra descrição possível. Eu estava no inferno, rodeada por demônios que tinham o rosto dos meus filhos. "Então, mãe..." Ernesto deu um passo à frente. "Quem é o melhor homem da casa? Eu, Guilherme ou talvez o tio Helmut?" Olhei para cada um deles. Para Ernesto, com seus 12 anos incompletos e olhos cheios de crueldade. Para Guilherme, sempre tentando superar o irmão em maldade. Para Helmut, o adulto que deveria proteger, mas que escolheu envenenar. Para Teodoro, pálido e assustado. Para Conrado, confuso e perdido. Para Otávio, aprendendo o jogo dos mais velhos. Para Germano, que mal me reconhecia mais como mãe. E naquele momento, algo morreu dentro de mim. A esperança, talvez. Ou talvez tenha sido apenas o medo. Porque quando se toca o fundo do poço, a única direção possível é para cima. "Vocês querem saber quem é o melhor?" Minha voz saiu rouca, mas firme. Nenhum de vocês chega aos pés do homem que foi seu pai. Ele era bom, gentil, respeitoso. Ele nunca teria permitido isso." O rosto de Ernesto se contorceu de raiva. Ele avançou para mim, a mão erguida. Mas algo o deteve. Não foi medo, nem hesitação. Foi a voz do tio Helmut. "Deixe, Ernesto. Sua mãe está confusa. Ela vai aprender. Com o tempo, ela vai aprender." E havia algo no tom dele, na maneira como olhou para mim, que me fez perceber que o jogo tinha mudado. Que o verdadeiro perigo talvez não fosse mais meus filhos, mas o homem que os estava moldando à sua imagem. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Não de desespero, mas de uma raiva fria e determinada. Eles tinham tomado quase tudo de mim. Minha dignidade, meu respeito, minha autoridade como mãe. Mas havia uma coisa que não conseguiriam tomar: minha vontade de sobreviver, de encontrar uma saída daquele pesadelo. E foi ali, naquela noite escura de inverno, que comecei a planejar. Não sabia como nem quando, mas jurei a mim mesma que encontraria uma maneira de salvar o que restava da minha família. De salvar meus filhos, de se tornarem monstros completos. De me salvar. O que eu não sabia era que a salvação viria de onde eu menos esperava. E que antes disso, teria que enfrentar o momento mais terrível da minha vida. A primavera de 1965 chegou, trazendo o degelo e as primeiras flores. Eu completara 3 anos de viuvez e de pesadelo. 3 anos suportando humilhações diárias, pequenas e grandes crueldades, o lento desmantelar da minha dignidade. Meu corpo mostrava as marcas. Estava mais magra, com rugas precoces, os dedos permanentemente machucados pelo trabalho excessivo. Mas eram as marcas invisíveis que mais doíam. O medo constante, a tristeza profunda, a saudade dilacerante dos filhos que um dia foram meus pequenos amores. Ernesto completara 12 anos no mês anterior. Como havia prometido ou ameaçado, ele passou a assumir ainda mais controle sobre a casa e sobre mim. Não era mais apenas um dia por semana. Agora, ele se considerava o comandante permanente,
relegando Guilherme e os outros a posições subordinadas. O julgamento continuava, mas agora era quase uma formalidade, um ritual de humilhação que mantinham por hábito. Minha única alegria, meu único respiro, continuava sendo a costura. Nas poucas horas que me sobravam à noite, remendava roupas, fazia pequenos trabalhos para os vizinhos que às vezes me traziam tecidos e guardava escondido o pouco dinheiro que conseguia. Não era muito, mas representava um fio de independência, uma possibilidade de futuro que eu não ousava nomear, mas que mantinha viva como uma pequena brasa sob as cinzas. Teodoro, agora com 10 anos, continuava a ser meu aliado secreto. Não podia fazer muito. Se fosse descoberto ajudando-me, pagaria um preço alto. Mas em pequenos gestos, em olhares de compreensão, ele me dava forças para continuar. Os outros meninos estavam em diferentes estágios de transformação. Conrado, com 9 anos, oscilava entre imitar os mais velhos e demonstrar lampejos de compaixão. Otávio, com 7, já tinha aprendido bem demais as lições de desprezo. Germano, com apenas 5, estava cada vez mais distante de mim, cada vez mais sob a influência dos irmãos. O tio Helmut agora visitava com mais frequência. A cada visita, eu percebia seus olhares se demorando mais em mim, de uma maneira que me causava repulsa. Seus comentários se tornavam mais pessoais, mais invasivos. Ainda é uma mulher bonita, cunhada, ele disse certa vez quando me encontrou sozinha na cozinha. Desperdiçada aqui, cuidando desses meninos. Eu me afastei, desconfortável, mas ele apenas riu. Não precisa ter medo de mim. Ainda não. Aquele ainda não ficou ecoando na minha cabeça por dias, aumentando minha ansiedade, meu senso de perigo iminente. Foi numa dessas visitas de Helmut que aconteceu o que eu mais temia. Era uma tarde de domingo, depois do almoço. Os meninos tinham ido pescar no riacho, exceto Ernesto, que ficara em casa para vigiar a mãe, como ele dizia. Helmut também ficara, sentado na varanda, bebendo o licor de bergamota que ele mesmo trazia. Eu estava na cozinha, lavando a louça, quando ouvi os dois conversando. Não conseguia distinguir as palavras exatas, mas o tom era conspirativo, sério. De repente, a porta da cozinha se abriu e lá estavam os dois. Tio Helmut tem uma proposta, mãe, disse Ernesto, com uma expressão que misturava malícia e seriedade. Ele acha que a senhora precisa de um homem de verdade na casa, não só para comandar, mas para outras coisas. Senti meu sangue gelar. Agora entendia os olhares, os comentários, entendia o ainda não. Sou uma mulher viúva respeitável, consegui dizer, a voz tremendo. Não vou desonrar a memória do meu marido. Helmut riu, um riso grave que me causou arrepios. Meu irmão está morto há 3 anos, cunhada. Já passou do tempo de luto. E não é como se estivesse propondo casamento. Ele deu um passo à frente, eu dei um passo atrás, até sentir a pia nas minhas costas. Estava encurralada. Os meninos precisam de um homem em casa. Um homem de verdade. E você? Ele estendeu a mão e tocou meu rosto. Precisa lembrar o que é ser mulher. Afastei seu toque com um movimento brusco. Nunca. Prefiro morrer. Vi a raiva passar pelo rosto dele como uma sombra. Por um momento, pensei que ele me bateria. Mas então, ele se controlou e sorriu, aquele sorriso frio que eu já conhecia bem. Você vai mudar de ideia. Ernesto, deixe-nos a sós. Para minha surpresa e horror, Ernesto obedeceu sem questionar. Saiu da cozinha, fechando a porta atrás de si. Nunca me senti tão desamparada, tão vulnerável. O que você acha que vai acontecer aqui, Helmut? Perguntei, tentando ganhar tempo, procurando com os olhos algo que pudesse usar para me defender. Nada que você não vá acabar gostando, ele respondeu, avançando. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que mal tive tempo de pensar. Quando ele tentou me agarrar, reagi por puro instinto. Agarrei a primeira coisa que encontrei, uma panela de ferro ainda quente do fogão, e acertei-o com toda a força que consegui reunir. Helmut cambaleou para trás, levando a mão à cabeça, onde um corte começava a sangrar.
Seu rosto se transformou numa máscara de fúria. Sua cadela! Ele rosnou, avançando novamente. Desta vez, não tive para onde correr. Ele me agarrou pelos braços com tanta força que deixou marcas roxas. Me sacudiu como se eu fosse uma boneca de pano. Você vai aprender. Hoje mesmo você vai aprender quem manda. A porta da cozinha se abriu de repente. Era Teodoro. Ele deve ter voltado mais cedo da pescaria, talvez pressentindo que algo estava errado. Mãe! Ele gritou, vendo a cena. Helmut me soltou imediatamente, recompondo-se. Não é nada, menino. Sua mãe e eu estávamos apenas conversando. Teodoro olhou de mim para Helmut, do sangue na testa dele para as marcas nos meus braços. Seus olhos se estreitaram com uma compreensão além da sua idade. Vou chamar o Ernesto, ele disse, dando meia volta. Não! Gritei, sabendo o que isso significaria. Ernesto não me defenderia. Ele estava do lado de Helmut. Não precisa, filho. O tio Helmut já está de saída. Helmut limpou o sangue da testa com a manga da camisa, olhando-me com um ódio mal contido. Isso não acabou, ele disse em voz baixa, apenas para mim. Você vai pagar por isso. Ele saiu da cozinha a passos largos. Ouvi a porta da frente bater. Depois o som do cavalo dele se afastando a galope. Assim que ele saiu, minhas pernas cederam. Escorreguei até o chão, tremendo incontrolavelmente. Teodoro correu até mim, abraçando-me com seus bracinhos magros. Mãe, o que aconteceu? O que ele fez? Não consegui responder imediatamente. O choque do que quase aconteceu, do que poderia ter acontecido se Teodoro não tivesse chegado, me deixou sem palavras. Apenas abracei meu filho, segurando-o como se ele fosse minha última âncora num mundo que desmoronava. Finalmente, consegui me recompor o suficiente para falar. Nada aconteceu, meu filho. Graças a Deus e a você, nada aconteceu. Mas sabia que era apenas uma questão de tempo. Helmut voltaria. E da próxima vez, talvez não tivesse a sorte de ser interrompido. Naquela noite, depois que todos estavam dormindo, sentei-me à mesa da cozinha com um pedaço de papel e um lápis. Precisava de um plano. Não podia mais esperar que o destino ou Deus me salvassem. Tinha que agir. Pensei em fugir. Pegar o pouco dinheiro que tinha guardado das costuras, reunir algumas roupas e alimentos e partir no meio da noite com Germano e talvez Teodoro. Mas para onde iria? Como sobreviveria com 2 crianças, sem recursos, sem apoio? E como poderia abandonar os outros, mesmo sabendo o que eles tinham se tornado? Pensei em denunciar Helmut e os abusos que sofria. Mas quem acreditaria? Em nossa comunidade, problemas familiares eram assuntos privados. Uma mãe que não conseguia controlar os próprios filhos seria vista como incompetente, não como vítima. E Helmut era respeitado, um homem de posses, de palavra. Sua versão prevaleceria sobre a minha. Estava presa numa armadilha sem saída aparente. E o tempo estava se esgotando. Nos dias que se seguiram, vivi em estado de alerta constante. Ernesto parecia estranho, mais calado, observando-me com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Tinha medo de que Helmut tivesse contado a ele sua versão do ocorrido, pintando-me como provocadora, como culpada. Uma semana após o incidente, meu temor se confirmou. Ernesto me confrontou quando estávamos sozinhos no celeiro. O tio Helmut me contou o que aconteceu, ele disse, olhando-me com desprezo. Disse que a senhora insinuou coisas, que depois ficou assustada e o atacou. Isso é mentira, Ernesto, respondi, tentando manter a calma. Seu tio tentou... Ele quis. Não consegui completar a frase. Como explicar para um menino de 12 anos, já envenenado por anos de ódio, o que realmente acontecera? Ele disse que seria assim, Ernesto continuou, implacável. Disse que a senhora inventaria histórias, que todas as mulheres fazem isso quando se arrependem. Era como falar com uma parede. Não havia como fazê-lo ver a verdade. Helmut tinha feito um trabalho completo, transformando meus filhos em extensões da sua própria maldade. Ele vai voltar no domingo, Ernesto anunciou, virando-se para sair do celeiro.
E desta vez, a senhora vai tratá-lo com o respeito que ele merece. O domingo chegou com a inevitabilidade de uma sentença. Acordei sentindo-me doente de ansiedade. O que faria? Como escaparia desta vez? Passei a manhã preparando o almoço em estado de torpor, movendo-me como uma sonâmbula. Os meninos perceberam meu estado, mas interpretaram como medo, como submissão. Apenas Teodoro parecia verdadeiramente preocupado, lançando-me olhares interrogativos que eu não tinha forças para responder. O som dos cascos do cavalo na estrada me tirou do estupor. Helmut havia chegado. Desta vez, trazia um presente. Uma garrafa de vinho doce que sabia que eu apreciava. Um presente envenenado, eu sabia. Uma tentativa de me amolecer, de baixar minha guarda. Para a dona da casa. Ele disse com falsa cordialidade, entregando a garrafa a Ernesto, que a recebeu com um sorriso de cumplicidade. Durante o almoço, Helmut agiu como se nada tivesse acontecido. Contou histórias, riu com os meninos, fez comentários sobre a comida. Mas seus olhos, quando encontravam os meus, transmitiam uma mensagem clara. Hoje não escaparia. Após a refeição, quando comecei a recolher os pratos, ele fez seu movimento. Meninos, por que não vão até o riacho? Ouvi dizer que as trutas estão mordendo bem hoje. Era uma ordem disfarçada de sugestão. Os meninos entenderam imediatamente. Ernesto foi o primeiro a se levantar. Ótima ideia, tio. Vamos, pessoal. Um a um, eles foram saindo. Guilherme, Conrado, Otávio e até mesmo Germano, arrastado pela mão de Guilherme. Apenas Teodoro hesitou, olhando para mim com preocupação evidente. Vai, Teodoro, disse Helmut, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Sua mãe e eu temos assuntos de adultos para conversar. Teodoro não se moveu. Permaneceu sentado, os olhos fixos em mim, pedindo uma direção, uma palavra que o autorizasse a ficar ou a ir. Teodoro. A voz de Ernesto soou da porta, impaciente. Vamos logo! Foi quando tomei minha decisão. Uma decisão desesperada, arriscada, mas a única que me parecia possível naquele momento. Vai, filho, disse a Teodoro, tentando transmitir com os olhos uma mensagem que não podia dizer em voz alta. Mas antes, me faz um favor? Passa na casa do Herr Müller e pede um pouco daquele remédio para minha dor de cabeça. Diz que estou precisando muito hoje. Herr Müller era o farmacêutico da cidade, mas eu não tinha dor de cabeça e não precisava de remédio. O que eu precisava era que alguém soubesse que eu estava sozinha com Helmut, que eu estava em perigo. Era um plano frágil. Dependia de Teodoro entender o que eu realmente queria, de ele ter coragem de buscar ajuda, de alguém acreditar nele e agir a tempo. Teodoro me olhou intensamente por um segundo, então assentiu. Sim, mãe, vou buscar o remédio para a senhora. E saiu, deixando-me sozinha com Helmut. Assim que a porta se fechou, o sorriso dele se transformou. Finalmente sós, ele disse, levantando-se da mesa e vindo em minha direção. Onde paramos da última vez? Recuei até a parede, procurando desesperadamente algo com que me defender. Mas desta vez ele foi mais esperto. Agarrou meus pulsos com uma mão, imobilizando-me. Sem paneladas hoje, cunhada, ele riu, seu hálito quente e azedo no meu rosto. Hoje você vai ser boazinha. Por favor, Helmut. Tentei uma última apelação à sua humanidade, se é que ainda existia alguma. Pense no seu irmão. No que ele diria se visse você assim. Foi a coisa errada a dizer. Seu rosto se contorceu de raiva. Meu irmão está morto. Morto. E você era dele. Agora é minha vez. Ele me puxou brutalmente, arrastando-me em direção ao quarto. Lutei com todas as minhas forças, arranhando, chutando, mordendo. Consegui acertar-lhe um golpe no rosto que o fez recuar momentaneamente. Aproveitei para correr em direção à porta, mas ele foi mais rápido. Agarrou-me pelos cabelos e me jogou no chão com tanta força que fiquei sem ar. Vou te ensinar a me respeitar, cadela, ele rosnou, levantando a mão para me bater.
O golpe nunca veio. Um som na porta da frente o deteve. Alguém batia insistentemente. Frau Schiavon. Uma voz masculina chamou. A senhora está em casa? Helmut congelou, a mão ainda erguida. Reconheci a voz. Era o Dr. Klaus, o médico da cidade. Meu coração disparou de alívio e esperança. Teodoro tinha entendido. Não tinha ido ao farmacêutico, mas diretamente ao médico. Frau Schiavon. O doutor chamou novamente, agora com preocupação evidente na voz. Seu filho Teodoro disse que a senhora está passando mal. Posso entrar? Helmut me lançou um olhar de ódio puro. Colocou a mão sobre minha boca, apertando com força. Nem uma palavra, ele sibilou. Ou vai se arrepender. Mas eu sabia que esta era minha única chance. Mordi sua mão com toda a força que consegui reunir. Ele gritou de dor e surpresa, afrouxando o aperto o suficiente para que eu pudesse gritar. Socorro! Dr. Klaus! Socorro! Tudo aconteceu muito rápido depois disso. A porta se abriu com um estrondo. O Dr. Klaus, um homem de meia idade, mas ainda forte, entrou correndo, seguido por Teodoro. Viu Helmut sobre mim. Viu meu estado. O vestido rasgado, o rosto marcado, o terror nos meus olhos. Não foram necessárias explicações. O médico agarrou Helmut pelo colarinho e o jogou longe de mim. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, embora fosse bastante óbvio. Helmut se recompôs rapidamente, ajeitando a roupa, tentando recuperar a dignidade. Não é nada do que parece, doutor, ele disse com um sorriso forçado. Um pequeno desentendimento familiar, apenas isso. Familiar? O médico repetiu, olhando de mim para Helmut com incredulidade. O senhor não é o marido dela. Sou cunhado, Helmut respondeu, como se isso explicasse tudo. Estou ajudando a cuidar dos meninos desde que meu irmão faleceu. O Dr. Klaus se virou para mim, que agora estava sentada no chão, sendo amparada por Teodoro. Frau Schiavon, é verdade isso? Ele está ajudando? Era o momento da verdade, o momento de falar ou calar para sempre. Olhei para Teodoro, que assentiu encorajadoramente, depois para Helmut, cujos olhos prometiam vingança se eu falasse. Respirei fundo e falei. Não, doutor. Ele não está ajudando. Ele e meus filhos mais velhos têm me submetido a humilhações e abusos desde a morte do meu marido. E hoje ele tentou. Não consegui completar, mas não foi preciso. O rosto do médico se endureceu com compreensão e raiva. Entendo, ele disse, voltando-se para Helmut. Acho melhor o senhor sair agora, Herr Helmut, e não voltar. Helmut olhou de mim para o médico, avaliando suas chances. Finalmente, decidiu que era melhor recuar. Por enquanto. Isso não acabou, ele disse, dirigindo-se a mim. Você vai se arrepender de ter aberto a boca. Saia, o médico ordenou, dando um passo à frente. Ou vou chamar o delegado Hoffmann agora mesmo. Helmut hesitou mais um momento, então saiu, batendo a porta com força atrás de si. Ouvi o som do cavalo se afastando a galope, só então desabei, o medo, o alívio e o choque me inundando de uma vez. Chorei como não chorava há anos, grandes soluços que sacudiam todo o meu corpo. Teodoro me abraçou, chorando também. O Dr. Klaus se ajoelhou ao nosso lado, colocando uma mão reconfortante no meu ombro. Está tudo bem agora, ele disse gentilmente. Ele se foi, está segura. Mas eu sabia que não estava. Helmut voltaria. E quando voltasse, viria com Ernesto e os outros. Estaria mais furioso do que nunca. O que aconteceria então? Como se lesse meus pensamentos, o médico falou. Frau Schiavon, acho que a senhora não pode mais ficar aqui. Nem a senhora, nem o pequeno Teodoro estão seguros. Olhei para ele, sentindo uma mistura de esperança e desespero. Mas para onde posso ir, doutor? Não tenho família próxima, não tenho dinheiro suficiente. Ele pensou por um momento, então disse. Minha irmã mora em Lajeado. Ela tem uma casa grande e vive sozinha desde que o marido faleceu. Tenho certeza de que ela a acolheria até que possamos resolver esta situação de forma mais permanente. Lajeado,
uma cidade maior a algumas horas de viagem. Longe de Helmut, longe dos meus filhos que se tornaram meus carrascos. A possibilidade de escape me pareceu ao mesmo tempo salvadora e devastadora. E os outros? Perguntei, pensando em Germano, em Otávio, até mesmo em Conrado, que talvez ainda pudesse ser salvo. Não posso simplesmente abandoná-los. O médico trocou um olhar com Teodoro, que falou pela primeira vez desde que entrara na casa. Eles não viriam, mãe. Eles estão do lado do tio Helmut, do lado do Ernesto. A dor dessas palavras foi quase física. Saber que tinha perdido meus filhos para o ódio, para a crueldade, era pior do que qualquer abuso que tinha sofrido. Mas talvez, quando perceberem que a senhora foi embora, quando entenderem o que estavam fazendo, Teodoro continuou, esperançoso. Eu quis acreditar. Quis pensar que minha partida seria um choque, um despertar para eles, mas no fundo sabia que era improvável. Precisamos agir rapidamente, disse o Dr. Klaus, levantando-se. Helmut pode voltar a qualquer momento, e os outros meninos também. Pegue apenas o essencial, Frau Schiavon. Meu carro está lá fora. Posso levá-la até Lajeado hoje mesmo. Era o momento da decisão. Ficar e continuar no inferno que minha casa se tornara, ou partir e abandonar parte dos meus filhos. Não havia escolha fácil, não havia opção sem dor. Olhei para Teodoro, que me observava com olhos implorantes. Vamos, mãe, ele sussurrou. Por favor. Foi sua voz, seu olhar, que decidiram por mim. Pelo menos um dos meus filhos ainda me amava, ainda precisava de mim. Não podia falhar com ele. Sim, respondi finalmente. Vamos embora daqui. Levantei-me com a ajuda do Dr. Klaus e de Teodoro. Fui até meu quarto e peguei apenas o essencial. Algumas roupas, o dinheiro escondido das costuras, as poucas joias que tinha herdado de minha mãe, uma foto de Augusto, minha Bíblia. Hesitei ao ver minha cesta de costura. Era pesada, impraticável para uma fuga. Mas não podia deixá-la. Era minha âncora, minha identidade além de esposa e mãe. Coloquei-a também na pequena trouxa. Teodoro fez o mesmo, pegando apenas algumas roupas e um pequeno cavalinho de madeira que o pai tinha esculpido para ele. Em minutos, estávamos prontos. Antes de sair, parei na porta e olhei para a casa onde tinha vivido por tantos anos, onde tinha amado, sofrido, criado meus filhos. Onde uma parte de mim ficaria para sempre, junto com os filhos que estava deixando para trás. Adeus, sussurrei, não para a casa, mas para eles. Para Ernesto, Guilherme, Conrado, Otávio e o pequeno Germano, meus filhos que o ódio e a crueldade tinham roubado de mim. Teodoro pegou minha mão, apertando-a em sinal de apoio. Juntos, caminhamos até o carro do Dr. Klaus. Foi quando ouvimos o som de cavalos se aproximando, muitos cavalos. Rápido! O médico nos apressou, abrindo a porta do carro. Eles estão voltando. Teodoro e eu entramos no veículo. O motor roncou e começamos a nos afastar. Pelo retrovisor, vi Helmut chegando à casa, seguido por Ernesto e os outros. Viram o carro se afastando e compreenderam imediatamente o que estava acontecendo. Helmut gritou algo, apontando para nós. Ernesto pegou seu cavalo e começou a nos seguir. Mais rápido, doutor, implorei, vendo meu filho mais velho nos perseguindo, o rosto contorcido de ódio mesmo à distância. O Dr. Klaus acelerou o máximo que podia na estrada de terra. Por alguns minutos angustiantes, Ernesto conseguiu se manter próximo, mas gradualmente o carro ganhou vantagem. A última imagem que tive dele foi seu punho erguido em desafio ou ameaça, antes de desaparecer na poeira da estrada. Só então me permiti respirar novamente. Ao meu lado, Teodoro soluçava silenciosamente. Coloquei meu braço ao redor dele, puxando-o para perto. Vai ficar tudo bem, meu filho, sussurrei, embora não tivesse certeza se acreditava nisso. Vamos começar de novo. Só nós dois. Enquanto o carro seguia pela estrada em direção a Lajeado, em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades,
Pensei nos filhos que deixara para trás. Rezei para que um dia pudessem entender. Para que um dia o ódio desse lugar ao amor novamente. Para que um dia voltássemos a ser uma família. Mas naquele momento, tudo o que podia fazer era seguir em frente. Salvar o que podia ser salvo. E confiar que o verdadeiro juiz, não meus filhos em seu jogo cruel, mas Deus em sua infinita sabedoria, guiaria nossos passos a partir dali. Chegamos a Lajeado no início da noite. A cidade, mesmo não sendo grande para os padrões de hoje, parecia enorme para mim que tinha passado os últimos anos confinada numa fazenda isolada. As luzes das casas e comércios, o movimento nas ruas, os sons de pessoas conversando e rindo, tudo aquilo parecia de outro mundo. Doutor. Klaus nos levou diretamente para a casa de sua irmã, Frau Mathilde Weber. Era uma casa bonita na parte mais alta da cidade, com um jardim bem cuidado e cortinas de renda nas janelas. Mathilde era uma viúva de meia-idade, sem filhos, que administrava uma pequena loja de tecidos no centro da cidade. Quando chegamos, ela já nos esperava na varanda, avisada por um telefonema que o médico fizera antes de partirmos de Teutônia. Seja bem-vinda, Frau Schiavon, ela disse ao me receber, sua voz gentil, mas firme. E você também, jovem Teodoro. Minha casa é modesta, mas tem espaço suficiente para vocês. Naquela primeira noite, mal consegui dormir, apesar da cama macia e dos lençóis limpos. Ficava esperando ouvir os passos de Ernesto no corredor, as ordens de Guilherme, o choro de Germano. O silêncio da casa de Mathilde era ao mesmo tempo um alívio e uma tortura. Libertação e perda entrelaçadas de forma indissolúvel. Teodoro se adaptou mais rapidamente. Na manhã seguinte ao chegarmos, Mathilde o levou para conhecer a escola local. Em poucos dias, ele já estava matriculado e frequentando as aulas. Ver seu entusiasmo ao voltar para casa com novos conhecimentos, novos amigos, era como um bálsamo para meu coração ferido. Pela primeira vez em anos, via meu filho sorrir sem medo, falar sem hesitação, ser criança de verdade. Quanto a mim, precisei de mais tempo. Os primeiros dias na casa de Mathilde foram de recuperação física e emocional. Dormia muito, comia pouco, falava menos ainda. Passava horas olhando pela janela, pensando nos filhos que deixara para trás, imaginando o que estavam fazendo, o que Helmut estaria dizendo a eles sobre minha partida. Se sentiam minha falta ou se celebravam minha ausência. Mathilde respeitou meu silêncio e minha dor. Não fez perguntas, não exigiu explicações. Simplesmente estava lá, uma presença calma e reconfortante. Às vezes, deixava uma xícara de chá ao meu lado, ou um pedaço de bolo. Pequenos gestos de bondade que, depois de anos de crueldade, pareciam quase surreais. Foi Teodoro quem finalmente me tirou do torpor. Cerca de 2 semanas após nossa chegada, ele entrou no quarto onde eu estava sentada, olhando pela janela como de costume. Mãe, ele disse, sua voz infantil carregada de uma maturidade precoce, a senhora não pode ficar assim para sempre. Os outros, eles não valem o seu sofrimento. Suas palavras me atingiram como um choque. Era verdade. Estava me destruindo por aqueles que tinham escolhido me destruir. Enquanto isso, o filho que tinha permanecido leal, que tinha arriscado tudo para me salvar, estava sendo negligenciado em sua necessidade de uma mãe presente, forte. Você tem razão, meu filho, respondi, abraçando-o. Está na hora de recomeçar. No dia seguinte, levantei-me decidida a retomar o controle da minha vida. Primeira coisa que fiz foi oferecer ajuda a Mathilde nas tarefas domésticas. Ela aceitou com um sorriso e juntas limpamos a casa, preparamos o almoço, lavamos roupas. Era estranho fazer essas tarefas cotidianas sem o peso do medo, sem esperar críticas ou punições a cada movimento. Era libertador. Depois, tirei minha cesta de costura do armário onde a tinha guardado. Quando Mathilde viu meus trabalhos, ficou impressionada. Você tem talento, Elvira, ela disse, examinando um bordado que eu tinha feito. Por que não vem trabalhar comigo na loja? Poderíamos oferecer serviços de costura personalizada.
Tenho muitas clientes que ficariam felizes em pagar por trabalhos como este. Foi assim que comecei minha nova vida profissional. Todas as manhãs, depois de preparar Teodoro para essa escola, ia com Matilde para a loja de tecidos. No início, apenas ajudava a atender clientes e organizar os produtos. Mas logo, palavra sobre meus talentos de costura se espalhou e passei a receber encomendas. Vestidos para ocasiões especiais, enxovais de bebê, bordados delicados, tudo o que envolvia agulha e linha se tornava arte em minhas mãos. O trabalho não era apenas uma fonte de renda, mas de cura. Cada ponto dado era como se estivesse costurando de volta os pedaços rasgados da minha alma. Cada peça concluída me dava um senso de realização, de valor próprio que tinha sido sistematicamente destruído durante anos de abuso. Os meses foram passando, e com eles fui gradualmente me transformando. A mulher encolhida e temerosa que chegara a Lajeado deu lugar a alguém mais confiante, mais forte. Ainda carregava cicatrizes, claro. Ainda acordava ocasionalmente no meio da noite, em pânico, pensando ter ouvido a voz de Ernesto ou Helmut. Ainda chorava quando pensava em Germano, meu caçulinha que agora crescia sem mim. Mas essas feridas, embora nunca desaparecessem completamente, começaram a cicatrizar. Teodoro também florescia. Na escola, revelou-se um aluno brilhante, especialmente em matemática e ciências. Fez amigos, participava de atividades, vivia a infância normal que lhe tinha sido negada na fazenda. À noite, quando nos sentávamos para jantar com Matilde, ele falava animadamente sobre seu dia, seus projetos, seus sonhos, e eu agradecia silenciosamente a Deus por ter salvo pelo menos um dos meus filhos. Nossa relação com Matilde também evoluiu de hospedeira e hóspedes para uma verdadeira amizade, quase familiar. Ela, que nunca tinha tido filhos, encontrou em Teodoro o sobrinho que nunca teve, e em mim, talvez, a irmã que sempre desejou. Passávamos os domingos juntos, às vezes fazendo um piquenique à beira do rio, outras vezes apenas conversando na varanda enquanto tomávamos café. Éramos uma família não convencional, unida não pelo sangue, mas pela bondade e pelo respeito mútuo. Foi Matilde quem me incentivou a procurar ajuda legal para formalizar minha situação. 6 meses após nossa chegada a Lajeado, ela me apresentou ao Dr. Heinrich, um advogado respeitado na cidade. Com sua ajuda, iniciei o processo para obter a guarda oficial de Teodoro e para proteger meus direitos sobre a fazenda em Teutônia, que afinal de contas era metade minha por direito de herança. Não será fácil, o Dr. Heinrich me advertiu. O Sr. Helmut provavelmente contestará, e há também a questão dos outros meninos. A questão dos outros meninos, como se fossem um problema legal a ser resolvido, e não pedaços do meu coração deixados para trás. Mas eu entendia o que ele queria dizer. Legalmente, ainda era mãe de 6 filhos, não apenas de Teodoro. E a lei favorecia a manutenção da família unida, não importava as circunstâncias. O que sugere que eu faça, doutor? Perguntei sentindo o peso da decisão que estava por vir. Temos 2 opções, ele explicou. Podemos lutar pela guarda de todos os seus filhos, o que significaria que eles teriam que vir morar com a senhora aqui em Lajeado. Ou podemos buscar apenas a guarda de Teodoro, deixando os outros sob responsabilidade de algum parente, seu cunhado, talvez, ou outro familiar. A ideia de ter todos os meus filhos de volta, de reunir a família, era tentadora, mas também aterrorizante. Ernesto e Guilherme já estavam tão envenenados pelo ódio. Forçá-los a viver comigo poderia ser um desastre para todos. E Teodoro, que finalmente estava seguro e feliz, teria que enfrentar novamente o medo e a violência. Preciso pensar, respondi ao advogado. É uma decisão muito difícil. Passei semanas agonizando sobre o que fazer. Conversava com Matilde, que pacientemente ouvia meus dilemas sem julgar. Conversava com Teodoro, que deixava claro seu medo de ter os irmãos mais velhos por perto novamente. Conversava comigo mesma, tentando separar o amor de mãe do medo da mulher que tinha sido abusada. Finalmente, tomei minha decisão.
Voltei ao escritório do Dr. Heinrich com o coração pesado, mas resoluto. Vou buscar apenas a guarda de Teodoro, anunciei. Os outros ficarão com seu tio, se for o desejo deles. O advogado assentiu, compreensivo. É uma decisão sábia, considerando as circunstâncias. Mas a senhora deve estar preparada para as acusações que virão. Seu cunhado provavelmente alegará abandono, negligência. Estou preparada, respondi, embora não tivesse certeza se realmente estava. Farei o que for necessário para proteger Teodoro e a mim mesma. O processo legal foi longo e doloroso, como o Dr. Heinrich havia previsto. Helmut contratou um advogado de Porto Alegre e contestou vigorosamente meu pedido de guarda. Como esperado, me acusou de ser uma mãe negligente, de ter abandonado o lar e 5 dos meus filhos. Chegou ao ponto de sugerir que eu tinha problemas mentais devido ao luto pela morte de Augusto. O que ele não esperava era que eu não estivesse mais sozinha. Doutor. Klaus testemunhou em meu favor, descrevendo o estado em que me encontrou naquele domingo fatídico, as marcas físicas de abuso, o terror evidente nos meus olhos. Matilde testemunhou sobre minha recuperação, minha dedicação a Teodoro, meu trabalho honesto na loja. E o próprio Teodoro, com uma coragem que me deixou emocionada e orgulhosa, contou ao juiz sobre os anos de tortura psicológica, o jogo cruel dos julgamentos, as humilhações diárias. Ernesto e Guilherme também foram chamados a testemunhar. Foi a primeira vez que os vi desde nossa fuga, mais de 1 ano antes. Estavam mais altos, mais fortes, mais parecidos com homens do que com os meninos que deixei. Mas seus olhos ainda carregavam aquela dureza, aquele ódio que tinha me perseguido por anos. Seus testemunhos foram como facadas no meu coração. Repetiram as mentiras de Helmut, me descreveram como uma mãe fria e distante. Alegaram que eu os maltratava, que fugi porque não aguentava a responsabilidade de criar 6 filhos. Quando o juiz perguntou se gostariam de viver comigo novamente, ambos responderam com um enfático não. Conrado, Otávio e Germano não foram chamados a testemunhar devido à idade, mas pude vê-los brevemente nos corredores do tribunal. Conrado, agora com 10 anos, me olhou com uma mistura de confusão e ressentimento. Otávio, com 8, parecia não me reconhecer completamente. E Germano, meu pequeno de 6 anos, se escondia atrás das pernas de Helmut, os olhinhos arregalados de medo ao ver a estranha que era sua mãe. Aqueles encontros foram talvez a parte mais difícil de todo o processo. Ver o que tinha perdido, o que nunca recuperaria, era uma dor quase física, mas também reforçou minha determinação. Não podia trazer aqueles meninos para a nova vida que havia construído. Não poderia curar o que estava tão profundamente quebrado. O melhor que podia fazer era garantir um futuro seguro para Teodoro e para mim mesma. O julgamento durou mais de 1 semana. Foram dias de revelações dolorosas, de lágrimas derramadas, de verdades finalmente expostas à luz. No último dia, o juiz pediu para falar comigo e com Helmut em particular, sem os advogados. Ouvi muitas coisas perturbadoras nesta sala, ele disse, olhando severamente para Helmut. Coisas que, em circunstâncias normais, poderiam levar a uma investigação criminal. Mas também entendo que há crianças envolvidas, crianças que já sofreram traumas suficientes. Ele se voltou para mim, seu olhar suavizando ligeiramente. Frau Schiavon, a senhora demonstrou grande coragem ao buscar ajuda e reconstruir sua vida. Mas também fez uma escolha difícil ao deixar 5 de seus filhos para trás. Uma escolha que, independentemente das circunstâncias, carregará para sempre. Assente, sentindo o peso dessa verdade. Era uma culpa que nunca me abandonaria completamente, não importava quantas vezes me dissessem que fiz o que era necessário. Considerando tudo o que ouvi e vi, o juiz continuou. Estou inclinado a conceder-lhe a guarda exclusiva de Teodoro. Quanto aos outros meninos, permanecerão oficialmente sob a guarda do Sr. Helmut, que parece ter sido a figura paterna deles nos últimos anos. Helmut sorriu,
triunfante. Mas o sorriso desapareceu com as próximas palavras do juiz. No entanto, ele enfatizou, isso vem com condições. O Sr. Helmut permitirá visitas supervisionadas entre Frau Schiavon e seus filhos mais novos, Conrado, Otávio e Germano, caso ela deseje e eles estejam dispostos. E quanto à propriedade em Teutônia, será dividida. A casa e metade das terras permanecerão com os meninos para seu sustento. A outra metade será vendida e os recursos depositados em uma conta em nome de Frau Schiavon. Não era uma vitória completa, mas era mais do que eu tinha esperado. Teria Teodoro, teria recursos para reconstruir nossa vida e teria a possibilidade, ainda que remota, de um dia reconectar com meus filhos mais novos. Helmut, por outro lado, parecia furioso. A perspectiva de perder metade da propriedade que tinha praticamente considerado sua desde a morte de Augusto claramente o desagradava. Mas não ousou contestar o juiz diretamente. Como o senhor desejar, meritíssimo, ele disse entre dentes cerrados. 3 dias depois, recebi oficialmente a guarda de Teodoro e os documentos que garantiam minha parte na propriedade. Era o fim de um capítulo doloroso e o início formal de nossa nova vida. A primeira coisa que fiz com o dinheiro da venda das terras foi comprar uma pequena casa nos arredores de Lajeado. Era modesta, mas nossa. Um lugar onde ninguém poderia nos expulsar, onde ninguém nos julgaria ou humilharia. Um lugar para curar, para crescer, para recomeçar. Continuei trabalhando na loja de Matilde, que com o tempo se tornou nossa sócia em vez de apenas empregadora. Expandimos o negócio, acrescentando uma seção exclusiva para trabalhos artesanais. Minhas costuras, bordados e colchas que se tornaram conhecidas em toda a região. Artesanato Schiavon, chamávamos, e eu sentia um orgulho imenso ao ver meu nome associado a algo bonito, algo valorizado. Teodoro, como prometi a mim mesma, teve todas as oportunidades que pude proporcionar. Continuou seus estudos com excelência, participou de competições de matemática, fez aulas de música, algo que sempre quis, mas nunca pôde na fazenda. Aos 16 anos, foi aceito para estudar engenharia em Porto Alegre, com uma bolsa por mérito acadêmico. Foi difícil vê-lo partir, mas também era uma alegria indescritível vê-lo realizar seus sonhos. Quanto aos meus outros filhos, as visitas supervisionadas nunca aconteceram como o juiz tinha ordenado. Helmut encontrou maneiras de evitá-las. Os meninos estavam doentes, ou ocupados com a escola, ou simplesmente não queriam ver a mãe que os abandonou. Com o tempo, parei de insistir. A dor de ser rejeitada repetidamente era demais, mas mantive contato indireto. Mandava presentes nos aniversários, cartas nas datas especiais, pedia notícias através de conhecidos comuns. Soube que Ernesto e Guilherme, assim que atingiram a maioridade, partiram de Teutônia para tentar a vida em Porto Alegre. Conrado assumiu a fazenda, casou-se jovem e começou sua própria família. Otávio foi para o exército. E Germano, meu caçulinha, seguiu os passos de Teodoro e foi estudar, tornando-se professor. Às vezes, nos anos que se seguiram, pegava-me imaginando como teria sido se as coisas fossem diferentes. Se Augusto não tivesse morrido tão cedo. Se Helmut não tivesse envenenado a mente dos meus filhos. Se eu tivesse encontrado forças para resistir mais cedo. Mas aprendi que não há proveito em se perder nos e se. O que importa é o que fazemos com o que temos, com o que sobrou depois da tempestade. E o que sobrou, para mim, foi precioso. Um filho salvo, uma vida reconstruída. Uma dignidade recuperada, uma força interior que nunca soube que possuía até ser testada além dos limites. E a certeza de que, não importa quão escura seja a noite, sempre há um amanhecer esperando. Foi essa certeza que me permitiu, anos depois, fazer o que muitos considerariam impossível: perdoar. Não esquecer, nunca poderia esquecer, mas perdoar. Não por eles, mas por mim, para finalmente soltar as correntes do passado que ainda me prendiam, para curar completamente. E assim, com o tempo,
A dor se transformou em sabedoria, o medo em força, a tragédia em renascimento. E eu, Elvira Schiavon, a mulher que um dia foi juíza e vítima em seu próprio inferno particular, tornei-me finalmente a juíza apenas da minha própria vida. E nesse julgamento encontrei não condenação, mas absolvição, não punição, mas libertação. Quem me vê hoje, aos 82 anos, dando aulas de costura para as mulheres aqui de Itaporanga, talvez não imagine a vida que tive. O tempo passou, meus cabelos branquearam, as mãos ganharam rugas e manchas, mas os dedos ainda são ágeis com a agulha e linha. É engraçado como algumas habilidades ficam gravadas na gente, como se fossem parte da nossa alma. Vim parar nesta cidadezinha do interior de São Paulo há quase 20 anos. Foi depois que Teodoro se casou com Cláudia, uma paulista que conheceu na faculdade. Eles se estabeleceram em São Paulo capital, onde ele abriu seu próprio escritório de engenharia. Quando me aposentei da loja em Lajeado, Teodoro insistiu que eu viesse para mais perto dele. "Mãe, a senhora já viveu tempo demais longe da família", ele disse. Concordei, mas escolhi Itaporanga em vez da capital. Gosto da tranquilidade do interior, do ritmo mais lento, das pessoas que se conhecem pelo nome. Minha casa aqui é pequena, mas aconchegante, com um quintal onde cultivo algumas flores e ervas. Tenho uma sala especial para minhas aulas de costura, com máquinas antigas que prefiro às modernas, e prateleiras cheias de tecidos coloridos, linhas de todos os tipos, botões e rendas. 3 vezes por semana recebo minhas alunas, mulheres de todas as idades que vêm aprender não só a costurar, mas também a transformar pedaços de pano em histórias, em memórias. Teodoro vem me visitar todo mês, trazendo meus 2 netos, Augusto e Laura. Augusto tem 15 anos e já mostra o mesmo talento do pai para números e construções. Laura, com 12, herdou meu gosto pela costura. Passa horas ao meu lado aprendendo pontos novos, criando pequenas obras de arte com retalhos. Quando os vejo, sinto que, apesar de tudo, a vida foi generosa comigo. Consegui salvar não apenas um filho, mas toda uma linhagem de amor e bondade. Quanto aos meus outros filhos, o tempo trouxe algumas surpresas. Conrado, que assumiu a fazenda em Teutônia, me procurou há cerca de 10 anos. Veio sozinho até Lajeado. Já era um homem feito, com filhos próprios. Queria entender, ele disse. Conversamos por horas, choramos juntos. Não foi um reencontro perfeito. Havia muitas feridas, muitas versões diferentes da mesma história. Mas foi um começo. Hoje trocamos cartas ocasionais, telefonamos em datas especiais. É uma reconciliação cautelosa, imperfeita, mas preciosa. Germano também retomou contato quando se tornou professor. Mandou-me uma carta dizendo que, ao trabalhar com crianças, começou a questionar sua própria infância, as histórias que ouviu sobre mim. Encontramo-nos uma vez, em Porto Alegre. Foi um almoço tenso, cheio de silêncios desconfortáveis, mas ao nos despedirmos, ele me abraçou. Um abraço rápido, quase envergonhado, mas que significou o mundo para mim. Ernesto e Guilherme nunca mais vi. Soube por Conrado que ambos tiveram vidas difíceis, marcadas por conflitos e relacionamentos fracassados. Ernesto morreu há 5 anos, de um ataque cardíaco. Não pude ir ao funeral. Não seria bem-vinda. Mas acendi uma vela, rezei por sua alma. Afinal, por mais cruel que tenha sido, era meu filho, uma parte de mim. Guilherme, pelo que sei, vive ainda em Porto Alegre, sozinho. Às vezes, penso em tentar um contato, mas o medo da rejeição ainda é forte. Otávio é o único sobre quem não tenho notícias. Depois do exército, desapareceu. Ninguém da família sabe seu paradeiro. Nas minhas orações noturnas, sempre incluo um pedido especial por ele, onde quer que esteja. Quanto ao tio Helmut, soube que morreu há muitos anos, amargo e solitário. Não senti alegria com a notícia, nem vingança. Apenas um certo alívio, como quem finalmente coloca um ponto final numa história triste. Hoje, quando olho para trás, para o caminho que percorri, vejo que cada pedaço da minha vida,
Os bons e os terríveis formaram a mulher que sou hoje. Como uma colcha de retalhos, onde cada quadrado conta uma história diferente, mas juntos formam algo completo, algo belo à sua maneira. As pessoas aqui em Itaporanga me conhecem como a vovó costureira, a senhora simpática que ensina as moças a bordar e faz os vestidos mais bonitos para as festas da cidade. Não sabem da mulher que um dia foi julgada por seus próprios filhos, que fugiu numa noite de primavera para salvar o que restava da sua dignidade e da sua família. E tudo bem. Algumas histórias são para serem contadas, outras para serem guardadas no coração. O que mais me alegra hoje é a paz que encontrei. Não é uma paz perfeita. Ainda há noites em que acordo assustada. Ainda há momentos em que a culpa e a saudade apertam o coração. Mas é uma paz verdadeira. A paz de quem sobreviveu à tempestade e aprendeu a valorizar cada raio de sol depois dela. Meus queridos que chegaram até aqui comigo, obrigada por ouvirem minha história. Não foi fácil contá-la, mas senti que precisava. Porque talvez, em algum lugar, alguém esteja passando por algo parecido. Alguém que se sente julgada, diminuída, aprisionada por aqueles que deveriam proteger e amar. Para essa pessoa quero dizer, você não está sozinha. E mais importante, existe uma saída. Pode parecer impossível agora, quando as paredes do sofrimento parecem tão altas e intransponíveis. Mas acredite, há sempre uma fresta de luz, uma possibilidade de recomeço. Se você gostou do meu relato de vida, se inscreva nesse canal, curta o vídeo e comenta a palavra salvação. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Amo vocês.